Senhores telespectadores, mais uma vez aqui estamos na nossa mesa de bar pela TV Galega, a imagem da cidade, trazendo blumenauense para contar a respeito de sua vida e sua atividade. No programa de hoje, nós vamos ter um programa completamente diferente, porque nós vamos abordar hoje aqui uma coisa que não é muito conhecida, mas tem uma importância fundamental para o ser humano, que é a logosofia. E eu tenho hoje aqui como minha convidada a Tatiana Salete Almeida, que é docente. Isso. Né? Tudo bem, Salete? Tudo bem. Ô, Salete, você é nascida em Blumenau? Não. Não? Não, eu sou nascida em Bauru, Bauru, estado de São Paulo. São Paulo. Mas fui criada em Minas Gerais. Café com leite. É. Estou em Blumenau há 5 anos e 9 meses. 5 anos. 5 anos. E você veio para cá, já era do movimento da logosofia? Sim, já era da logosofia. Eu estou em contato com a logosofia desde os 3 anos de idade. Ah, é? Então Sim. É coisa de berço já. É coisa de berço. Quem começou na logosofia? O seu pai, então? Meu pai e a minha mãe. Eles o casal? começaram... Sim, meu pai e minha mãe começaram na logosofia quando eu tinha 3 anos de idade. Lá em Uberlândia, na cidade onde a gente morava. Porque tem gente que fica perguntando assim, logosofia, o que é isso? É uma religião? É maçonaria? O que é logosofia, né? A logosofia, Pimpão, ela é uma ciência. Uma ciência, né? que estuda o ser humano. Aliás, a gente tem que tirar um chapéu. Eu sempre digo assim, nós temos uma animosidade, uma certa animosidade com relação aos argentinos e à Argentina, porque isso foi uma coisa que foi plantada aqui, como foi plantada entre a França e a Alemanha, né? Outras potências que pretendiam vender armas para um e para o outro, né? Para os dois às vezes até, né? E que criavam essa diversidade, né? Para vender avião para um, vender avião para o outro, vender canhão para um, para o outro, munição, enfim. E a Argentina, bem pelo contrário, né? Tem gente boa, tem gente má, mas a Argentina já nos deu um Papa que está revolucionando a Igreja Católica e nos deu o Carlos Bernardo González Pecotti, né? Isso. Que foi o criador do movimento logosófico. Né? Isso, o González Pecotti, ele é um argentino, Pois é. né, que criou a logosofia. Ele nasceu em 1901, em 1930 ele inaugurou a primeira escola de logosofia. Tinha 29 anos de idade. Tinha né? 29 anos de idade. Era jovem ainda, né? Era jovem, né? Mas era um homem humanista, né? Escritor. Escritor, humanista, um estudioso, né, da ciência. Da natureza humana. Da né? natureza humana. Eu pensei uma frase dele que eu vou te ler aqui. Você deve conhecer, porque você é docente, né? Tá já passado no fundo da peneira, desde os 3 anos de idade tá falando sobre filosofia. Mas eu achei uma frase que eu achei dele, que eu procurei, eu achei ótima, que explica bem o espírito dele e talvez até o sentido da logosofia. Como as montanhas, o homem guarda dentro de si riquezas ignoradas, que deve descobrir e utilizar se quiser atingir os elevados que já não mais esqueci aqui, fins. Os elevados fins da sua, né, destinados à sua existência. Isso foi o que ele falou. Isso é um dos. Né? A obra do González Pecotti é uma obra vasta, que está hoje, né, publicada em 21 livros. 21 livros, a gente tem 21 livros, né, publicados. Fora artigos em revistas, jornais, enfim, né? Vários aí, e hoje a gente tem alguns outros artigos também dos próprios estudantes, né, que falando sobre logosofia e do que a logosofia faz na própria vida, né, reflete na própria vida. E esse aspecto, né, que você trouxe como o ser humano possui riquezas ignoradas, ele é algo que nos chama muito a atenção. Por quê? Porque realmente nós temos muitas coisas que a gente ignora e que por nós mesmos é mais complicado a gente entender e reconhecer. Pelo que eu entendo, sim, não é o estudo do exterior, é o estudo do interior do ser humano. Né? Isso, exatamente. Você estudar a tua característica, tuas vantagens, teus sonhos, teus desejos, teus defeitos, né, tuas fraquezas. As características psicológicas, né? Porque González Pecotti, na ciência logosófica, ele nos ensina que nós somos seres bio, psico e espirituais. Então, a gente tem 3 naturezas, né? Então, dentro da parte psicológica, a gente tem diversas características. E aí, essas características a gente vai aprendendo a reconhecer, a gente vai aprendendo a fazer
ter um parâmetro do que é bom, do que é ruim, identificar o que eu preciso melhorar, e aí com o estudo da ciência logosófica, né, dos livros e nas reuniões que a gente tem na logosofia, nós conseguimos trabalhar essas questões, né, e experimentar na própria vida. Tem uma frase, né, que eu trago para mim, não é da logosofia, mas que acabou virando assim, né, algo que a gente estuda, é que nós somos os nossos próprios tubos de ensaio. Nós colocamos a nossa vida dentro de um tubo de ensaio para a gente estudar como uma ciência, né? Eu estive em Delfos, na Grécia, né, onde tem no Templo do Apolo aquele conhece-te a ti mesmo, né? E a logosofia não deixa de ser uma pregação do conhece-te a ti mesmo, né? A gente tem essa questão do conheça você mesmo, conheça-te a ti mesmo, só que o Delfos ele explicou pra gente como, né? Os filósofos trouxeram o como, então com a logosofia a gente aprende como, né? Então a gente vai aplicar dentro da nossa vida. Que a gente tinha que conhecer para conhecer os deuses, né? Para conhecer quem, né? Eu vou me conhecer para conhecer quem, né? Por aí assim, né? É isso aí. Agora, a logosofia, ela é uma fundação, né? Sim. E ela tem o colégio também. Tem. Como é que funciona esse colégio? A Fundação Logosófica, que é uma escola, a gente considera uma escola porque nós somos escola estudantes. Filosófica, né? Uma escola, uma ciência, né? Uma escola que vai dar uma ciência, E tem hoje os colégios também, que são a aplicação da pedagogia logosófica no currículo escolar. Então o colégio logosófico. Uma escola com formação, aquela formação formal mesmo. Da educação básica, né? Da educação infantil também, até o ensino médio, sim, até o ensino médio. E as professoras são formadas em pedagogia, nas diversas disciplinas do conhecimento ali da educação, mas aprendem a usar a pedagogia logosófica para ensinar. E qual que é o diferencial da pedagogia logosófica para ensinar a criança? É ensinar a criança a pensar. E a pensar sobre o quê? Sobre as suas características. Né? E eu fui professora do colégio também. Fosse aluna também, não? Não, aluna não deu tempo, porque lá em Uberlândia ainda a escola era um pouco pequena quando eu era, quando eu era criança. E aí as escolas foram no Brasil, a primeira escola foi em Belo Horizonte. O primeiro colégio foi em Belo Horizonte. Tanto a fundação como o primeiro colégio foi em Belo Horizonte. Então, Belo Horizonte e Rio de Janeiro. Então, elas são escolas assim que estão há mais tempo no Brasil. Tanto que Belo Horizonte tem 2 colégios bem grandes. Aqui no estado de Santa Catarina a gente tem em Florianópolis, a gente tem em Chapecó. Então, Blumenau não tem? Blumenau não tem ainda. Mas querem ter? A gente quer ter. Porque aí é uma escola particular, né? Sim, é um colégio particular. Paga mensalidade e tal. Mensalidade, sim. Tem. E é aberta só para quem é o pai é filósofo? Não, para aberta de uma maneira geral. Aberta ao público em geral. E as crianças, elas... a gente fala que a criança aprende a ser feliz, né? E ela vai entender o porquê dessa felicidade, ela vai entender o porquê de pensar, né? Então, eu fui professora do colégio 6 anos. 6 anos eu estive como professora do colégio logosófico. Eu fui professora do colégio em Goiânia e em Uberlândia. E quando eu mudei para Blumenau, como não tinha o colégio aqui, né? Só tinha a Fundação Logosófica, porque em Blumenau a gente tem a Fundação Logosófica. Depois a gente fala onde ela tá, né? Aqui em Blumenau. Era na Rua São Paulo. Na Rua São Paulo. Continua lá ainda? Continua lá. Eu tive uma vez num evento qualquer que teve, quem estava dirigindo até era um cidadão, um descendente japonês. Empresário. O Júlio. Ele continua lá ainda não? Não, o Júlio não está mais na fundação, não. Já saiu. Sim. Aquele eleito, como é que é? Não, nós somos docentes e estudantes. Então, e nós somos colaboradores da ciência logosófica. E para a nossa capacitação, para nosso aprimoramento, a gente colabora. E aí cada um exerce uma função e uma hora eu estou secretária da fundação, outra, como uma escola, né? Outra hora eu vou coordenar um núcleo, outra hora eu vou coordenar uma reunião. Então é para nossa própria capacitação mesmo. E, por exemplo, hoje eu estar aqui, né? É uma capacitação para mim também, né? E faz parte de algo para minha própria vida.
o que eu quero desenvolver. Porque você estava com medo de vir, né? Queria vir com outro, queria trazer. Um pouco de timidez, né? Mas, inclusive, por isso que eu falo que estar aqui hoje é uma capacitação. Porque a timidez, por exemplo, é uma... Todo mundo é tímido. É uma deficiência... Tem que vencer. Tem que vencer. E o Gonzales Pecotti, ele tem um dos livros dele que se chama Deficiências Psicológicas do Ser Humano. E ele nomeia 44 deficiências. Que são 44 desafios que a gente tem internamente, né? Tá, entrevista na nossa psicológica. Então, eu fui aprendendo ali ao longo da vida, na infância, assessorada pelos meus pais, na adolescência, um pouquinho mais consciente, agora na fase adulta, entendendo o que de prejuízo, por exemplo, a timidez me traz, ou eu falar muito, né, ser verborrágica, e aí eu entender o que eu posso trocar. Que pensamento que eu troco? A timidez, eu preciso ser confiante. Então, eu tenho recursos. Então, eu posso trocar esse pensamento que me faz ficar com vergonha de estar aqui, né? Por outro de confiança e um outro pensamento é de gratidão. Eu estou aqui como uma forma de gratidão ao que eu venho recebendo na logosofia. É na área que eu trabalho, na comunicação, sobretudo artistas, né? Cantores, músicos, eles às vezes apelam para a bebida para quebrar a timidez. Sim. Que é um problema seríssimo, né? Seríssimo. Aí, e a gente tem outros recursos, né? E quando não é droga, né? Às vezes depois até a droga. É triste. Falando desse aspecto de trocar o pensamento, né? Nos colégios a gente ensina muitas crianças a fazerem isso. Eu costumava ensinar os meus alunos assim. Por exemplo, quando tinha uma atitude de gritar com um amigo, então tomar o brinquedo, né? Porque criança pequena, vou tomar o brinquedo, né? Vou tomar o brinquedo porque eu quero brincar com o seu brinquedo, mas eu não vou emprestar o meu pra você. Eu quero o meu e o seu pra eu brincar, né? Então, eu esperava um momento, porque o nosso impulso é tirar e não explicar, né? Dá pra ele aqui. Devolve. E não, com a pedagogia logosófica, a gente esperava o melhor momento. O que a gente considera que às vezes um momento é quando a criança já não está mais irritada, já não está mais ali fazendo pirraça ou com aquele pensamento ruim, e chamava para conversar, falar, o que aconteceu? Olha como que o amigo tá feliz ou tá triste? Então a gente vai fazendo esse movimento de dar um pouquinho da consciência, né? De reflexão mesmo, porque a criança ainda não tem as faculdades, né? Mas tem, eles sabem, eles são malandrinhos. Eles precisam desenvolver, né? Então eu falei, ok, tirou o presente do amigo porque você foi, o que você foi? Eu fui egoísta, prof, ou eu fui ingrato porque ele me emprestou o brinquedo dele e eu não emprestei. Então o que a gente pode fazer de diferente? O que você vai fazer para o seu amigo ficar feliz outra vez? Porque daí os dois vão brincar juntos, os dois... então vamos escolher o que você vai fazer para o seu amigo? E aí a criança começava a entender que ela pode trocar. Ela não precisa estar o tempo todo, né, com aquele pensamento ruim. E assim é o adulto, né? E aí na logosofia a gente vai aprendendo isso. A gente sempre conserva um pouco da criança dentro da gente. Sim. Triste é aquele que não tem um pouco de criança dentro de si, né? Sim. E essa nossa criança, ela que nos guia, né? Então a gente precisa trazer uma vez eu fiz um estudo de filosofia que eu achei interessantíssimo, que era o seguinte, a gente tem um estado de ego pai crítico e um estado de ego criança. E quando esse estado de ego criança é exacerbado, a gente é muito criativo, mas é pouco responsável. Seu pai crítico é muito desenvolvido e a estado de ego criança é pequeno, a gente não é nada criativo, é sério, responsável. Muito responsável, né? E que é um problema da educação germânica, que é muito castradora, né? Que é rígida, né? E aí torna muito ali o descendente português, tal, sou mais conversador, sou mais criativo, porque é mais à vontade. O estado de ego. E a gente vê assim, algumas pessoas geniais, que a gente considera geniais, realmente são irresponsáveis, mas são criativas, né? Muitos gênios foram, né? A gente tinha aqui em Blumenau, já falecido, o Horácio Braun, acho que você não conheceu. Não. O Horácio Braun, um dia, ele era criativo, assim, sabe, um dia estava ruim o ano, ele resolveu fazer uma festa do Réveillon, dia 31 de julho, acabou o ano no dia 31 de julho.
fez uma festa no restaurante, aquilo foi todo mundo de mulher de vestido longo, os homens de casaca. Para fazer o encerramento do ano. Que estava muito ruim o ano. Saiu no New York Times a notícia. Né? Porque na cabeça da gente, o cara que tem pai crítico, o ideal é se você é mais ou menos equilibrado, né? Se tem criativo, mas também não é responsável. O Washington Olivetti é outro, né? Diz que ele é um cara genial, mas você marca uma conferência e não aparece, esqueceu o que foi que ele foi fazer. E o que faz, né, o ser humano fazer essas coisas, né? E aí tem um conceito da logosofia, que é o conceito de pensamentos, que é o pensamento que é considerado uma entidade que tem vida própria, né? Que é um recurso que todo mundo tem na mente. E se eu pedir, por exemplo, né? Tem muita gente que fala, vamos parar de pensar. É algo impossível eu parar de pensar. Né? Eu tirar o que eu tenho na minha mente, eu consigo aquietar. Né? Eu consigo transformar esses pensamentos em algo mais calmo. E aí esse foi um dos primeiros recursos que eu aprendi na logosofia também, né? Identificar os meus pensamentos. E ao identificar os meus pensamentos, eu consigo selecionar. Né? Então, ao selecionar esses pensamentos, eu consigo depois classificar. Esse pensamento é bom, esse pensamento é do trabalho, então agora é a hora do trabalho. Então, quais são os pensamentos que vão colaborar comigo no meu trabalho? Divisão das tarefas. Isso, exatamente. Nós vamos fazer uma pausa para rodar nos comerciais, enquanto tomamos um gole do nosso... Esse aqui é um vinho português, lá da região do Douro, né? Já experimentou, é bom, né? É um vinho da vinícola Rede, que é uma vinícola, eu gosto de falar isso porque é mais velho do que o Brasil, de 1486. Infelizmente, o primeiro proprietário já é falecido. A sua saúde. E aos nossos comerciais.